Olá, esse aqui é o programa Entrevista Canal Futura e hoje a gente recebe Upa Vivará! Bom, para quem não conhece, é um coletivo de arte aqui do Rio de Janeiro que tem um papel muito importante para fazer repensar as nossas vidas, né? Acho que não é nem só a cidade, não é nem só a arte e cultura, mas pensar a forma como a gente vive, né? O que vocês estão aprontando de mais recente? Agora... A gente acabou de vir de uma sequência, né, aí de viagens na Europa e no Guggenheim de Nova York, né, que adquiriu uma obra coleção comprada pelo Guggenheim de Nova York, né, que é talvez um dos principais museus do planeta e comprou. Que obra que foi comprada? O Batuque na Cozinha. Que são aqueles coletes. Inspirado no carnaval, né? No carnaval, nas manifestações, né? É uma batucada de panelas. Antes de ter sido reapropriada por outros movimentos dissidentes. É o batuque na cozinha. Não é no varanda, né? Aquele que a Cian não quer mesmo, entendeu? É na cozinha, é na rua, nunca na varanda. E a obra você veste, literalmente. Né? São várias panelas, um colete que você pode ficar tocando. E tem uma também que são várias panelas simultâneas, né? Que você puxa uma chama Flora Treme. Espécie de uma alavanca que você puxa Mas essa é outra. Multiplica as mostrou panelas. Agora na Alemanha. É um trabalho que surge a partir desse colete de panelas, que é mais do carnaval, e foi mostrado em Leverkusen, na Alemanha. E chama Flora tem Treme. mais ou menos a mesma estrutura, né? Mas tem essa coisa meio que... Esse instrumento lembra um pouco uma árvore, né? Então a gente... E puxa a alavanca e várias panelas ao mesmo tempo. Pô, tá precisando acionar esse instrumento nesse momento. Reapropriar, né? Tá pouco acionado, exatamente. Então ele é uma flora que treme e também um fora temer. Agora, uma coisa interessante, essa obra também a cadeira é uma obra de vocês, né? Tem um elemento na obra de vocês que é muito Brasil, né? Talvez o DNA do Brasil mais profundo, do que a gente mais do ponto de vista de alma. E como é que é isso projetado para fora do país? As pessoas entendem, sacam? Às vezes entendem até melhor do que aqui, porque eu acho que a gente lida muito, a gente joga com a ideia do comum, do clichê, né, daquilo que é como a coisa do cartão postal, a imagem turística, né, usando isso como uma espécie de arapuca, né, onde a pessoa ela entra ali, ela já sabe, ela já conhece, ela sabe como funciona, e de repente no meio daquela experiência rola um deslocamento, rola um questionamento. Nesse sentido, os estrangeiros, eles têm muita facilidade para lidar com essa coisa do clichê tropical, né, do Brasil, e muitas vezes a gente vai por esse viés. Aqui no Brasil, às vezes eu acho que tem o contrário, né, que tem um pouco essa tradição neoconcretista de uma arte mais universal e que porque aqui talvez seja espelho, né? E espelho incomoda quando você se reflete, assim, você vê exatamente o que você é, talvez seja difícil. Existe uma tentativa de se distanciar disso de alguma forma, né? A gente sempre explicita muito. O olhar estrangeiro quer o exótico, né? Acaba também virando de alguma forma o estereótipo do estereótipo também. Mas é engraçado porque é muito universal, né, também o que vocês fazem. Assim, a gente é um coletivo, é um grupo que trabalha em cima das ideias, né, sobre a coletividade, sobre o comum, sobre o público, e isso é universal. Esse é o grande desafio da humanidade, o estar junto, o conviver. Então, por mais que a gente tenha um monte de características super locais do Rio, do Brasil, né, dessa brasilidade, dessa tropicalidade, dessa loucura, mas ao mesmo tempo também é universal por isso, porque todo mundo se relaciona, todo mundo precisa se relacionar. Eu acho que as nossas causas são universais e a nossa metodologia é brasileira. E uma ótima metodologia, aliás, talvez seja a principal tecnologia do nosso país, que é a festa, né? Exatamente. O Brasil devia ser... O Brasil é uma potência global em várias áreas. E colocar esse lugar como um lugar de potência política também, né? Sim. Falar do prazer como sendo revolucionário. Isso foi uma das cangas que a gente fez agora também em Barcelona. Prazer é poder, né? Porque a sociedade capitalista que a gente prazer é vive, revolucionário. né? Estar na praia, estar nesse... Né? Poder levar essa cadeira para a praia e poder também fazer desse momento uma conversa produtiva, engajada... É importante, né? Isso que a gente está propondo. E é também. tão importante, né? Porque é o seguinte,
a gente vive nesse mundo tecnológico em que a tecnologia tenta cada vez mais nos distanciar dos nossos corpos, né? A verdade é essa. É o triunfo do intelecto e você poder ter uma vida que é simplesmente mental e todas o resto... as relações vão ter que passar por algum aparelho. Exatamente. Né? Ser mediadas, né? E eu acho que qualquer coisa que puxe de novo para o corpo, você entendeu? De falar, pessoal... E é a tecnologia mais avançada. Um para um ali. E eu acho que a gente pode chegar no momento em que essas tecnologias brasileiras, que é a tecnologia da festa, e tem uma outra que é a espiritualidade também, porque o Brasil, até já falei, eu acho que a gente é uma potência espiritual de todas as vertentes de espiritualidade, entendeu? Com a espiritualidade, com a festa, né? O carnaval, inclusive voltando... Não, e mesmo as festas religiosas também, né? A gente dois lados da mesma moeda. As festas juninas, as festas, né, de santo, assim, tudo vira festa e tudo é muito vivido de uma forma muito envolvente, né? E assim, de fato, a gente rodou o mundo assim e lugar nenhum sabe fazer festa como o Brasil. Não sabe. Assim, é incrível. Pode ser verão, pode ser inverno. Mas a gente sabe fazer festa naturalmente. A gente dá aula. E eu espero que continue assim, né? Disso que você falou, né? De um caldeirão de espiritualidade, né? Porque talvez uma coisa que a gente tenha sentido muito, né, nessas viagens é uma coisa da intolerância, né? E da intolerância religiosa, seja o preconceito contra os muçulmanos, né? Tratados todos como terroristas, a própria dificuldade dos muçulmanos, né, e de entrar em contato também. A gente teve uma situação agora que, em Viena de um trabalho que era chamado Tupicolé, que né, a partir, mais uma vez, de uma experiência super brasileira da antropofagia, a gente criou picolés em formas, com formato de partes do corpo. Uma mão, um rosto, um pé, um pau e um peito. Um pau e um peito. Ou seja, o corpo inteiro. O corpo inteiro. Dentro de um shopping center escolhido pela curadoria, a gente realizou essa ação. E a gente não podia vender, tinha que ser distribuído. Não é só aqui no Brasil que rola um avanço em cima das coisas que são gratuitas. O pessoal queria foi picolé. em cima. E uma família muçulmana, né, com a mãe de véu e uma filhinha e um pai. O pai meteu a mão, pegou um picolé e entregou para a filha. Ela desembalou. Enfim, a segurança do shopping veio. Primeiro a própria censura da família, se autocensurando ali, né? Sim. E aí a segurança foi acionada, a segurança veio censurar o trabalho que foi realmente inviabilizado. E a própria curadoria no final estava censurando a gente. Foi a nossa atitude. Como se a gente tivesse permitido. Onde foi isso? Que isso acontecesse. Como se a gente tivesse sido displicente em permitir que isso acontecesse. E quando é uma situação que totalmente foge do nosso controle também. E tudo com uma família muçulmana que sofre um enorme preconceito dentro da Europa, são perseguidos, né? Então, assim, camadas atrás de camadas de censuras e de preconceitos. Mas o trabalho ainda assim, né, apareceu ali causando, né, uma tensão dentro dessas tensões. E eu acho que esse é o papel da arte, né? Que é tornar o que é familiar estranho e tornar o que é estranho familiar. E eu acho que essa provocação de testar os limites e ver como é aquilo está no DNA, talvez, da obra do Opa, né? De fazer esse tipo de provocação. E, aliás, uma pergunta básica que eu não fiz ainda, que é como é que surgiu o Opa, né? O Opa surge de um desejo de criação coletiva, de um trabalho coletivo que brinca e coloca em questão a autoria, que eu acho que é uma questão central na arte. Isso é demais. Há 600 anos, né? Assim, dessa ideia do artista como gênio, criador, o indivíduo genial, o sujeito e tal. Então, jogar com essa ideia, fazendo uma proposição coletiva, de uma produção de arte coletiva e que se propõe a experiências coletivas. A gente é uma experiência coletiva que fala de experiência coletiva e que propõe, promove e desdobra experiências coletivas. Fantástico. E a outra coisa poder mudar sempre também, né? O Opa poder se reconfigurar, se transformar. Vivo, né? Como toda a dinâmica social do mundo todo, né? O grupo também tá assim, né? São 12 anos já, muitas pessoas já entraram e já saíram, outras
sempre estiveram, né? São 12 anos já. Agregados, já Incrível. temos agregados. 12 anos? São É uma criança. uma criança. É um pré-adolescente. Vai começar a dar trabalho esse OPA em breve. Tá, já tá. Agora, tem uma coisa legal, porque essa coisa de autoria eu trabalhei muito pela minha área de direito autoral. E justamente questionando isso, porque o nosso modelo de autoria é o indivíduo é a criação. E a gente sabe que as criações, talvez algumas das mais importantes que existam, desde os conhecimentos tradicionais que estão na mão dos povos indígenas, por exemplo, não tem um autor, aquilo foi criado por muita gente. E também o software, que é o que permeia talvez a nossa vida hoje com um impacto mais profundo, porque todo mundo carrega software no bolso, né, no celular. É tudo criação coletiva, não tem uma pessoa só. Você acha que a arte revela isso, problematiza e é importante? Acho que existe um caminho mais recente, assim, de trazer esse lugar da arte para esse pensamento, né? Mas talvez bem menos ainda do que a gente espera, né? Por exemplo, a gente enfrenta sempre dificuldade em conseguir que todo mundo viaje e a gente sempre tem que insistir muito. Não, é muito importante porque o nosso trabalho fala disso. Presentes. A gente Não tem que dá estar essa representação. Né? assim como a gente não trabalha com autoria, não trabalha com representatividade, né? Todas as falas são falas nós coletivas. quatro aqui. E é Isso muito- que é muito forte e interessante, assim, né? A minha fala é uma, né? Fala de cada um é uma, mas a fala do coletivo, ela é outra. Ela é a soma dessas, dos consensos e dissensos que existem entre nós, sabe? E Isso tem é muito dissenso potente. também, né? Super. Faz Não, o parte. tempo todo, o tempo todo. Isso pra gente... Se não tem dissenso, não é coletivo. Eu acho Isso que o tempo acaba. todo até pra gente, às vezes é um desejo, uma preocupação, porque conforme passa o tempo, às vezes a gente vai se afinando muito, né? E assim, é importante a gente não concordar Atrito, também, né, também. né? E ao mesmo tempo confiar, né? Porque assim, muitas vezes a gente não tem unanimidade, mas é isso, vamos pra frente e tem que confiar. E dá para seguir em frente com dissenso Mas também. é como estar numa família, né? Com certeza. Exatamente. Não- É a minoria ou a maioria solidária, né? Às vezes você só tem um que não quer uma coisa, mas ele não quer com tanta força que os outros vão com olha, tanto não querer, né? E às vezes você é minoria e você fala, bom, então todos estão aí, então vamos por esse caminho, vamos ver onde vai dar. Então também essa disponibilidade, né? De estar Sensacional. para o outro e com o E outro. muito que é prazeroso sensacional. essa coisa de... É isso, né? A gente não sabe quem é que deu a... Não tem a primeira ideia, a ideia do meio, a última ideia. fluxo. É tudo... É um laboratório de democracia, de convivência, de viver junto, porque é assim, né? Enquanto nós como seres gregários, a gente vai ter que lidar com isso, sempre vai ter dissenso. E não é porque tem dissenso que você tem que matar o outro Mas ou esse xingar momento o outro. particular, né, eu acho que essa questão do dissenso está muito forte, assim, porque os discursos de ódio estão muito exacerbados, então conseguir esse lugar de um meio termo, de um diálogo possível, de um debate que seja produtivo, onde as partes de fato se ouçam, né? Acho que é um exercício muito importante que a gente precisa. E levar em conta e considerar muito os momentos mais difíceis. A gente que está vivendo momentos muito difíceis e tenebrosos, né? Localmente, no Rio, no estado, no país, no Globalmente, mundo, né? Mas assim, a gente só vive os melhores momentos juntos porque a gente aguenta e sustenta passar pelos piores momentos juntos. E é um laboratório de resiliência, né? De resistência, de você não desistir ao primeiro obstáculo, batalhar. Pô, viver dá trabalho, né? Não, viver de arte coletiva, imaterial no dá Brasil muito dá mais muito trabalho. trabalho. Tem que um ser meio posicionamento- herói. Tem que ser meio posicionamento herói, a muito verdade político, é essa. né? Isso, assim. Totalmente. Na sociedade que a gente vive, no meio onde a gente trabalha, se colocar dessa forma já é assim. Já é revolucionário uma em si. revolução, é. Gente, tempo voa, brigadíssimo. Opa Vivará, esse aqui é o programa Entrevista, canal Futura. Perdeu algum, vai no Futura Play, estão todos os episódios lá. Gente, ó, obrigado mesmo. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.